como essa é uma aula inicial, nós vamos apresentar primeiro a interface básica, né? Interface, quando a gente fala interface, nós nos referimos a aparência, né? A organização. Desde a versão 2007, os softwares do Office têm vindo com uma alteraçãozinha, né, no seu visual, né? Não tem vindo mais com aqueles menus aqui em cima, né? Com a barra de ferramentas mais simplificada, agora ele está vindo assim em abas. Algumas pessoas estão se confundindo um pouco com isso, mas na prática é muito melhor para se trabalhar. Bem, as abas elas estão divididas em página inicial, que é o que nós vamos usar mais, né? Que tem esses ícones aqui para poder fazer edição, né? Aqui vê o campo para edição de texto, nós vamos falar um pouco mais detalhadamente mais para frente. Aqui são os alinhamentos, podemos trabalhar com números, tem alguns outros tipos de formatações aqui também, que também vamos falar de alguns. E aqui em cima a gente pode chamar outras funções do Excel, como a função de inserir, né, alguns objetos, tabelas, imagens, o layout, as fórmulas matemáticas, que é o forte do Excel, né, alguns dados, configuração de revisão, né, você pode corrigir erros ortográficos e as configurações de exibição. Estou falando um pouco rápido assim porque não vamos entrar em detalhes inicialmente, né? Nós vamos pegar principalmente as partes mais importantes, já que o Excel é uma ferramenta hoje considerada muito importante e é também matéria de concurso público para quem for disputar. Bem, essa é a interface, né, do Excel. Aqui, né, é a planilha propriamente dita, né, onde a gente trabalha as operações básicas, né, onde podemos montar tabelas, realizar pequenos cálculos, né. Alguns usuários mais avançados também podem fazer pequenas programações. E aqui embaixo, bem aqui nesse cantinho aqui, você tem a opção de trabalhar com várias planilhas, né, como se o Excel fosse um grande arquivo. Aqui tem, no caso, vamos na planilha 1. Você pode abrir outra planilha com dados completamente diferentes, né? Tem a planilha 3, né? Ele por padrão vem com 3, mas podemos mais adiante adicionar outra planilha. Nessa primeira parte, vamos trabalhar do jeito que o Excel abriu. Você vai abrir o Excel, nós não vamos mexer em nada inicialmente, vamos apenas pegar um pouco de noção de célula. As células são esses campos brancos aqui, né? Como se fosse uma tabela, né? Na planilha principal do Excel. Se você clicar em cima dela, você vai ser capaz de inserir dados manualmente. Entendeu? Vamos fazer como primeiro passo do treinamento uma pequena tabelinha. Nessa primeira célula, nós vamos colocar o título. Embaixo nós vamos colocar valor 1 e valor 2 e o total. O título está desalinhado aqui, né? Algumas pessoas tentam distorcer, né, a célula. Você clicar com o mouse aqui em cima, você vai perceber que a célula ela se distorce, mas não é a forma correta, né? Um concurso público, se você responder ou fizer dessa forma, né, numa entrevista, estará errado. Para fazer o alinhamento corretamente, nós podemos utilizar o recurso mesclar célula. O que é mesclar célula? Nós vamos transformar duas ou mais células em uma única célula. Nós vamos apagar a borda dessas células. Para isso, você vai selecionar a célula com texto, você clica, sem soltar o clique esquerdo do seu mouse, você caminha pelas células até chegar no tamanho que você acha que é adequado. Como treinamento, vamos fazer com 3 células. Você clica e solta. E bem aqui, esse campo, no caso na versão 2010, que é a versão que nós estamos usando, o campo mesclar célula fica aqui bem do lado dessas linhas aqui, ó, desse alinhamento que tem aqui do lado.
e é nela que nós vamos clicar. Algumas versões ele pode estar mais lá para o canto direito. Não dá para saber exatamente como vai estar organizado na sua versão, mas você vai basicamente procurar um ícone com esse desenho aqui. Ele pode estar um pouco diferente, mas é basicamente isso, esse azinho com as duas setinhas para o lado. Você vai clicar nele e pronto, ó, o título aqui ele ficou alinhado. Nós podemos também dar um destaque nele. Aqui em cima nós temos negrito, itálico e sublinhado. São formas de formatar o texto. Se você clicar em negrito, o texto ele ganha essa aparência um pouco mais escura. Você pode também colocar como itálico ou pode usar negrito e itálico junto. Itálico é o texto meio caidinho assim pro lado direito seu. E nós também temos o sublinhado, que é o texto taxado assim embaixo, né, com a linha embaixo. Você pode usar os três juntos, como eu botei aqui, ou pode usar só um deles. Entendeu? Você pode fazer a combinação do jeito que a necessidade ou o seu gosto mandar. Vamos deixar os três juntos aqui, só como exemplo. Aqui em cima, nós podemos modificar a fonte. Se você clicar aqui nessa setinha do lado direito, você vai ver as fontes e o exemplo de como elas ficam. O próprio nome da fonte já está no formato que o texto vai ficar assim que você selecionar ela. Vamos escolher o Arial, que é o mais clássico. Geralmente os textos oficiais são usados em Arial ou Times New Roman. Arial é esse desenho de texto, né? O formato que as letrinhas vão ganhar. A fonte ela representa o formato que o texto vai ficar. E aqui do lado nós temos o tamanho. Geralmente as pessoas usam o tamanho 12. Mas você pode também ajustar o tamanho da forma que você achar mais útil. Você pode usar dessa forma, né, clicando nessa caixinha com o número. Você pode digitar o número caso você já saiba o tamanho. Basicamente clicando dentro da caixinha e digitando, né? Você pode apagar e escrever o número. Ou você pode aumentar e diminuir através desses A's aqui do lado direito dessa caixinha com o número. O A com a setinha para cima ele vai aumentar um pontinho ou mais na fonte, né? Depende do padrão que está configurado. No meu aqui está aumentando de 2 em 2. Ou esse Azinho aqui com o lado com a setinha para baixo ele vai diminuir a fonte na mesma proporção. Vou deixar em 14 porque se tratar de um título. E aqui embaixo você pode trabalhar como se fosse uma tabela. Outro tipo de formatação que você pode usar também é a formatação monetária, né? Se você clicar na letrinha, não sei se você reparou, o Excel ele tem letras e números. É uma forma de localizar as informações. Se você clicar na coluna, por exemplo, com a letra, em cima mesmo aqui onde está escrito a letra A, B ou C, né? Você vai selecionar a coluna toda. Então o que você pode fazer? Você pode botar uma formatação padrão para todos. Vamos supor que desse lado eu só quero o valor. Para transformar todos os números que eu digitar aqui em valor automaticamente, basta eu clicar aqui nesse símbolo do dinheiro ou na setinha do lado para configurar um outro tipo de moeda. Deixa eu jogar o zoom um pouco para o lado. Aqui nós temos está configurado com o português do Brasil, que seria o real, o inglês, que é o dólar, né? E o euro, que é a moeda oficial da Europa. Nós estamos no Brasil, né? Deduzo eu e clicamos no real. Inicialmente não aconteceu nada porque nós não inserimos nenhum valor. Vou clicar fora aqui para sair da seleção, né? Agora vamos pegar uma célula da coluna B e digitar um valor qualquer. Vou botar o número 2. Só o 2, sem botar vírgula, sem valor, sem nada. E aperto Enter. A célula automaticamente ela foi completada com o valor monetário, ele foi convertido. Você também pode fazer isso para valores quebrados. Se eu clicar na célula e apertar Delete, ele apaga toda a informação da célula. Então vamos botar 2,5. Foi transformado em R$ 2,50. E embaixo eu posso botar outro valor, ele vai sempre sendo convertido. Eu não vou entrar em detalhes agora em operação matemática, eu vou deixar para outro vídeo tutorial, porque esse eu estou mais focado em apresentar as funções bem superficialmente.
Mas para não passar batido, eu gostaria só de deixar claro que o forte do Excel são os cálculos matemáticos. Então eu também posso pegar esses dois valores, da mesma forma que eu selecionei as células, eu posso pegar esses dois valores e já dar o total aqui embaixo. Eu vou passar rapidamente aqui a função automática da soma. Mas no próximo vídeo eu vou ensinar como trabalhar com as operações passo a passo mesmo, mais detalhado. Já que agora essa nossa primeira preocupação aqui é você entender, conhecer mesmo, né? Visualmente. Não se preocupe muito em se ater às funções, e sim entender visualmente como funciona aqui a organização do Excel. Bem, vamos só para pegar um pouco essa função automática de soma, clicar na célula B2, né? Coluna B, linha 2. Clicar nela e, supondo que você tenha digitado os mesmos valores que eu aqui. Se você não fez isso, eu recomendo que você pause o vídeo e faça, só para dar uma conhecida. Clicou aqui na B2, né? Coluna B, linha 2. Clicou sem soltar o botão direito, né? Ou desculpa, o esquerdo. Clicando com o botão esquerdo sem soltar, você caminha o mouse pela letra B3 e depois a B4, ficando assim da exata forma como está aparecendo aí no seu vídeo. Eu terminei aqui na reta aqui do total, ou seja, a célula seguinte ao total nosso aqui no caso, como nós organizamos, está o B, coluna B, linha 4. Partindo desse princípio, nós vamos aqui lá no cantinho direito. Aqui nós temos um símbolo de uma espécie de E grego, né? Nós vamos clicar nele, só clicar em cima dele. Ele tem uma setinha do lado, mas vamos clicar em cima dele. Clicou em cima dele, você vai notar que aonde tinha onde a célula estava vazia, bem aqui, foi preenchido com valor. Esse valor é a soma das duas células de cima, o 2,50 mais R$1, deu 3,50. Esse preenchimento é automático. Se eu mudar um dos valores, por exemplo, vamos supor que o valor 2 seja R$5, eu mudo para 5, né? Não há necessidade, por exemplo, de eu apertar o delete, né? Basta clicar em cima e digitar o valor. Nesse caso, ele já troca o valor e aperta o Enter. Mudou para 7,50. Essa operação, normalmente, ela é cobrada em concursos ou em provas, ou que você for disputar. A fórmula manual dela, a fórmula dela está aqui, mas ela está preenchida automática. Na próxima videoaula nós vamos pegar passo a passo como trabalhar em cima dessa fórmula, e é muito importante saber isso no Excel, trabalhar com o que chama de soma. Não é difícil, mas é necessário um pouco de treino para poder se acostumar, porque geralmente é a parte que as pessoas mais se atrapalham. E também vamos trabalhar um pouco a formatação da tabela. Vamos aprender um pouco como trabalhar com cores de fundo, criar linhas divisórias, né? Vamos dar um acabamento muito melhor. Por enquanto vamos ficar só com essa pequena apresentação, né, para você ficar mais ciente com a interface.